como reconhecer que uma criança, adolescente, até mesmo uma mulher, está passando por abuso. Essa criança ela vai dar sinais e sintomas, mas muitas vezes a gente vai ignorar esses sinais e sintomas. Por quê? A gente está acostumado com criança chorar, com criança... a gente fala assim, não deve ter nada de errado não, criança chorar, dar birra, essas coisas, a gente pensa que é alguma coisa de criança, é birra de criança, tá fazendo gracinha, quer aparecer. A gente nunca nota que às vezes aqueles sinais e sintomas são sinais de alerta, que tem alguma coisa de errado com essa criança, com esse adolescente. Então vamos lá aos sinais e sintomas. Imagina uma criança que gostava de brincar, gostava de correr. De repente essa criança começa a não querer brincar mais, não quer correr mais, começa a se isolar. Essa criança começa a ficar chorosa, chora. Essa criança, às vezes, ou se não fica muito sozinha no quarto, não quer sair. Essa criança começa a ter alergias, ela começa a coçar o corpo todinho, assim, ó, coça o corpo todo, coça os órgãos genitais. Essa criança começa a ter tentativas e ideações suicidas, ela começa a querer cortar os pulsos, ela começa a pensamentos que eu vou me matar, vai tentando se suicidar. Essa criança, ela quer fugir de casa, não quer ficar mais em casa. Essa criança tem medo de tal adulto, essa criança não quer ir na casa de tal adulto, não quer ir para tal lugar. Essa criança começa a ter uns comportamentos sexuais que assim, essa criança não tinha esse comportamento antes. Aí a criança começa a ter comportamentos sexuais que ela não tinha antes. Esse adulto começa a querer ficar muito perto da criança, quer ficar sozinho com a criança, quer levar a criança para passear, às vezes quer buscar a criança na escola. Esse adulto fala que vai cuidar dessa criança, ele começa a ter muita afeição para essa criança, ele começa a olhar muito para essa criança, ele começa a ficar olhando muito os órgãos genitais da criança. Esse adulto fica dando presentes para a criança, balinhas para criança, dinheiro para criança. Você começa a ver que tem alguma coisa de errado nessa relação, não é uma relação respeitosa, ele tem alguma coisa. Se só é para esse adulto, você consegue captar ali uma má intenção, uma maldade. E o abusador ele pode ser alguém que a gente confia. Então a gente tem que ficar atento a esses possíveis sinais e sintomas. Olhe sempre a vagina da menina e do menino, o pipiozinho, o ânus também do menino e da menina. Olhe os órgãos genitais. Fique sempre atento. Também essa criança e adolescente pode começar com ansiedade demais, pânico, medo do escuro, medo começa a não querer que ninguém toque nela. Pode também ir até para uma depressão. Aí é o sinal que tem alguma coisa errada com essa criança. Então a gente pensa assim que criança, ela acaba... A gente pensa assim, essa birra de criança tá querendo aparecer, essa criança birrenta, fica dando trabalho. Essa criança não quieta. A gente pensa assim. E às vezes, nesse momento, a criança está pedindo socorro para você. Olhe os olhos da criança, porque às vezes tem criança que não pode falar, mas às vezes você vê que quando ela é para adulto, os olhos dela mudam. Vê aqueles olhos de pânico, com medo do adulto, mas não pode falar. Porque muitas vezes o abusador é o pai, é o padrasto, é o irmão, é o primo, é o professor. E aí, às vezes é a babá também, que tem babá que abusa, tem babá que tira foto de bebê para pegar e aliciar essa criança, depois mostrar para o abusador, mandar foto para o abusador. Observe esses sinais e sintomas. Gente, o cérebro de uma criança não é o cérebro de um adulto. A criança é igual um bebê também. O nosso cérebro, para ele ficar formado, é só com 25 anos, é com a idade que eu tenho hoje, que meu cérebro se formar, hoje que meu cérebro está se formando. Imagina a criança, aquela criancinha, ela age como bebê. Criança só dá trabalho quando está com fome, quando tem alguma coisa de errado, ou quando ela tem alguma necessidade. Olhe para essa criança, olhe nos olhos da criança. Converse com essa criança, passe confiança para essa criança. Diga que ela pode confiar em você pro que der e pro que vier. Mostre que você é uma mãe, ou até um pai que a filha pode confiar, uma avó que a filha pode confiar, um professor que essa criança pode confiar.
Porque em quem ela mais confia pode ser que ela consiga se abrir para pedir socorro. E quando ela pedir socorro, não fica julgando, não fica condenando. Apenas diga: eu acredito em você, eu vou te ajudar. Ouça a criança, não interrompa a criança, ouça ela. Anote tudo, que você puder anotar tudo que ela disser para você. Se você vê que é dentro da escola, acione o conselho tutelar. Tem a Lei Maria da Penha também, que serve para criança. Ligue 100, ligue número 180. Porque às vezes se é o vizinho, está sabendo que a menina está sendo abusada, às vezes ela contou para sua filha. Liga para o número 100, para o 180, é anônimo. Não custa nada, de graça para você ligar, e é anônimo ainda. Não vai dar nenhum problema para você se denunciar. Mas isso aí vai estar salvando uma vida de uma criança. E diga tudo que